Oi, Jennifer. Boa noite. Vê se aparece para você aí pedir para participar, por favor. Oi, Beth. Boa noite. A Jennifer já chegou aí, que vai partilhar hoje com a gente. Landinho, boa noite. Que bom estar aqui, gente, com vocês. Que bom. Vão compartilhando aí essa live, porque vai ser demais. Sensacional, vocês vão ver. Oi! Oi, Fabi. Tudo bem, Tá tudo gente? bem? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Jennifer? Deixa eu aumentar E eu, aqui um pouco. e eu também, né? Oi, Marcos. Boa noite. Eu tá ali, boa noite também. Dá um joinha pra gente aí, pra gente saber se vocês estão ouvindo a gente bem, por favor. Eu tô te ouvindo bem e tô te vendo bem também. Ai, que bom, porque da última vez a gente não conseguia se ver, né? Quem fez comigo, um não via o outro. Hoje tá tudo certinho. Que bom. Ai, que bom. Eu vou compartilhar aqui, Jennifer, um pouquinho, que aí, enquanto o pessoal vai entrando, aí você já se apresenta, tá bom? Tá. Leia, boa noite. Pessoal, a gente já começa, viu? Só vou compartilhar aqui com algumas pessoas, enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu também tô aproveitando para compartilhar. Isso aí. Vamos começar então, né? Vamos. Gente, a Jennifer, eu a conheci. Obrigada, viu, Jennifer, por você estar aqui em primeiro lugar, né? Por você Obrigada ter aceitado eu pelo convite. compartilhar um pouco da sua história, das suas experiências com o Senhor, né? Eu sei que tem muita coisa aí dentro para poder transmitir para a gente. E a Jennifer, eu conheci ela na EPS, né? Foi um curso que nós fizemos o ano passado e ela foi staff. E de lá também muitas outras pessoas, muitos inclusive que estão aqui assistindo. Mas se apresenta aí para o pessoal, por favor, Jennifer. Boa noite, gente. Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui com a Fabi e poder compartilhar com todos vocês aquilo que Jesus tem feito na minha vida. E bom, para quem não me conhece, eu sou a Jennifer, né? Estou casada com o Paulo e somos pais do Joaquim. Tenho uma família muito bendita, muito abençoada e me sinto privilegiada e honrada por isso. E, nossa, quando a Fabi falou comigo sobre esse tema, né, de fé e rendição, na verdade ela fez uma pergunta para mim. Vamos falar sobre isso? Pergunte ao Espírito Santo, né? E aí, quando eu respondi ela, eu falei, olha, eu vejo que és profeta, porque tocou tão forte no meu coração. E para a glória de Deus, assim, as pessoas que estão no meu ciclo mais próximos, assim, podem testemunhar disso, de que hoje eu tenho uma vida de fé e busco por uma rendição todos os dias. Isso é muito poderoso e muito importante também, né? Na nossa caminhada com Jesus, eu acredito que não tem como viver um relacionamento sem rendição. Então, nossa, tenho tantas coisas, eu não sei nem por onde eu começo.
eu vou perguntar o que eu quero, assim, o que eu acredito que o pessoal também gostaria de saber. Assim, como foi que começou a sua jornada de fé? Assim, a caminhada com Jesus, como foi que você conheceu ele? Então, durante a minha vida, assim, eu nunca quis saber de Jesus, porque eu sempre odiei muito a religião, sabe? Mas eu sempre acreditei na existência de Deus, porque eu me deparava com a criação, né? Que hoje eu sei que é a criação dele, e eu ficava admirada. Eu falava, meu Deus do céu, com certeza foi um Deus fez isso. E eu acredito. Agora, quem é esse Deus, eu não sei, né? Então, ao longo ali da minha vida, até os meus 19 anos, eu não fazia ideia de quem era Jesus, é, o que era Jesus, quem ele era, o que era ser cristão, não fazia ideia disso. Mas eu defendia muito no meu coração que havia um Deus, né? E quando eu conheci Jesus, eu fiquei assim, meu Deus, agora tudo faz sentido. Começou, parece que deu uma luz assim na minha cabeça, sabe? E demorou ali uns 3, 4 anos para eu entender que eu era alvo do amor dele e que eu fui criada para um relacionamento com ele. Então, eu até responder isso foi assim, tipo, ai, acredito em Deus, agora eu sei quem é Jesus, mas tipo assim, eu quero viver a minha vida, sabe? Não tinha ainda revelação da tamanha grandeza de Deus. E aí, é, eu comecei essa caminhada cristã e muito louco, porque eu tinha um diagnóstico médico de endometriose. Todo mês eu ia para o hospital, porque eu tinha muita dor no meu ciclo menstrual e eu ficava internada. Além de muito fluxo, eu tinha muita dor, era muita dor mesmo. E aí, nisso eu já tinha me convertido, mas até então eu não tinha consciência da obra da cruz. E um dia eu estava em uma conferência e estavam ministrando sobre a cura. Inclusive, era o Einhard que estava ministrando esse dia, faz muito tempo já. E aí ele começou a falar sobre a cura e que se eu tivesse fé, ele não falou diretamente para mim, mas eu senti, meu corpo pegou fogo na hora, assim, eu falei, meu Deus, isso é para mim. E ele falou assim que através da fé eu poderia tomar posse do que Jesus fez na cruz. E dentre todas as coisas tinha saúde plena, né? E aí eu falei, meu Deus, eu quero isso. E eu decidi acreditar no meu coração. Na semana seguinte, eu tinha um exame de mapeamento do útero, porque os médicos queriam já tirar o meu útero, então esse mapeamento eu estava fazendo para eles fazerem um exame específico lá de biópsia e aí então a retirada do útero, né? E aí quando eu fui fazer esse mapeamento, não tinha mais nada lá. Eu estava curada. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E eu lembro perfeitamente, o médico falou assim para mim, com certeza houve um erro médico aqui. E eu falei, com certeza isso é para glorificar o meu Deus, porque foi ele quem fez isso. Então, a partir daí, eu comecei a ter um clique, assim, sabe? Você nem Eu não tinha o ouvi. Joaquim ainda. Não, Você não tinha o não tinha Joaquim. Joaquim. Não, nem era casada ainda. E eu sempre sonhei em ter uma família, mas com a minha realidade, porque assim, eu tive uma adolescência muito louca, assim, sabe? Eu era muito rebelde, é, me, me enquadrava em todos os perfis do mundo, assim, sabe? Era o que me encantava, Uhum. então eu fazia parte de tudo isso. Mas aí quando eu tive essa alteração de um diagnóstico de quase 4 anos, né, para algo que foi manifesto a cura, eu tive um estralo assim na minha cabeça. Eu falei, peraí. Então, uma vez que eu decidi acreditar na obra consumada da cruz e a saúde manifestou no meu corpo, fisicamente, eu posso acessar as outras coisas. Então, ali eu comecei, né, a mergulhar nesse rio de Deus, assim, que é infinito, né? E sabe, Fabi, algumas coisas que eu tenho clareza hoje, que foram muito importantes para mim,
foi abrir mão do vitimismo para poder estar na fé, para caminhar na fé. Porque, e também algo que acompanhava isso, que eu não tinha ainda revelação, é de que Deus não está no controle. Então, essas duas coisas, quando eu entendi que Deus não está no controle e que eu não preciso ficar no lugar de vítima, as coisas começaram a fluir, sabe? Então, foi algo assim, sobrenatural. Porque eu entendi que eu preciso dominar os meus sentimentos e emoções, e a partir disso, eu posso me posicionar para me render e ver o que Deus tem de melhor para mim. Afinal, a cada dia mais eu tenho certeza de que o quanto eu sou dependente dele, o quanto eu preciso ser dependente dele, porque sem ele eu não sou nada. Então, essas duas coisas, assim, depois de experimentar esse milagre da cura, foram coisas fundamentais na minha caminhada, nessa caminhada de fé e rendição, assim, sabe? Sim, e conta, e você tinha, eu já ouvi, né, algumas histórias suas, mas eu quero que você, se você puder compartilhar aqui com o pessoal, outros, outros momentos que você precisou usar da fé ou precisou estar rendida. E a gente sabe que todas as vezes que a gente se move nisso, nunca é sobre nós, né, Jennifer? Nunca É sempre sobre os sobre outros, nós. nunca é sobre nós. E quando eu, pelo menos para mim, assim, o que me toca profundamente, assim, o que eu percebi que fez a virada de chave em mim não é sobre mim, é sobre os outros. Então, todas as vezes que eu busco encontrar em mim algo no meu coração que não está me permitindo alinhar o meu coração com o coração de Deus para que seja alinhado, mas para que eu possa manifestar essa fé e essa rendição todos os dias, não só por mim, mas pelos outros, porque eu sei que quando eu estou rendida e quando eu tenho fé, são outras vidas que serão impactadas, né? Sim. E eu sei que você, assim, age muito nisso, muito mesmo, assim, você entendeu isso e você vive isso, dá para perceber no seu olhar, igual eu te falei, né? Glória. E aí eu queria que você compartilhasse outros momentos, assim, que você sentiu, que você passou. Claro, eu compartilho sim, é um prazer. E assim, Fabi, eu dou glória a Deus, porque sem Ele, igual eu já falei anteriormente, eu não seria nada. E essa jornada de fé, ela é tão doida, assim, mas eu amo demais. E é assim, desafiadora, obviamente, né? Fé e rendição são duas coisas assim que andam juntas e são desafiadoras para nossa humanidade, né? Então, assim, o conhecer a voz do Espírito Santo, eu acho que é bem fundamental. Então, a gente volta para o relacionamento, né? E assim, essa é a parte mais doida, porque esse convite de Jesus para a gente crer naquilo que os nossos olhos não contemplam, sendo que no mundo, tudo os nossos, né, todo o tempo nossos olhos estão contemplando algo, né? Então, assim, é algo muito sobrenatural mesmo. Então, o conhecer a voz do Espírito Santo é fundamental para que isso aconteça. Teve uma vez que Deus falou comigo, e muitas vezes, né, eu pensei, e não vou falar que eu parei, porque até hoje ele fala, e eu fico assim, mesmo conhecendo a voz, eu fico, meu Deus, mas será que isso não é da minha cabeça? Parece que já é loucura demais, né? Ele falou comigo sobre algo, tipo, para eu sair daqui, que eu precisava estar em outros lugares. Nisso eu já era casada com o Paulo, e eu só quero enfatizar que o casamento com o Paulo é algo assim muito sobrenatural de Deus, porque eu nunca imaginei que eu ia ter um marido. Eu me imaginava mãe, mas uma mãe solteira, mas assim, um marido, e um marido ainda que é temente a Deus, assim, e que decide me amar sobre tudo que eu sou, sabe? Com o amor de Jesus mesmo. Isso é, meu Deus, pra glória de Deus mesmo. Mas assim, eu tive essa percepção de que Deus queria que eu estivesse em outros lugares, fora do país. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que
da minha cabeça, porque, óbvio, eu acho difícil hoje em dia alguém não querer estar em outros lugares, conhecer novas culturas. Eu amo conhecer pessoas, ouvir as histórias delas, né? E aí eu falei, Deus, eu preciso saber se é você que está falando comigo, né? Então, eu vou acalmar aqui meu coração, nem não tenho passaporte, não tenho nada. Então, vamos lá, vamos com calma. E aí, o que eu fiz esse dia? Eu contei com o corpo de Cristo. Eu solicitei os meus irmãos e falei assim: ó, pessoal, se alguém tiver algo específico para mim, do Espírito, por favor, me manda. E aí eu acalmei meu coração e eu comecei a receber várias palavras, assim, passagens bíblicas, quando Deus mandava o seu povo a outra nação, coisas específicas, assim, tipo, você tá duvidando da voz que já te chama pelo nome há muito tempo, sabe? Umas coisas assim. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí o mais curioso de tudo isso, que eu quis agir na hora. Eu falei assim, bom, eu já tenho certeza que é Deus falando comigo, então eu vou dar um jeito. Eu falei pro Paulo, Paulo, eu vou pegar o cartão da minha mãe emprestado, entendeu? E eu vou tirar o nosso passaporte e depois eu pago ela, eu parcelo, sei lá, faço alguma coisa. Ele falou, Jennifer, para com isso. Deus falou que ele quer fazer, deixa ele fazer então. Eu falei, ai meu Deus, glória a Deus que eu tenho você, né? E aí me acalmei, tomei um banho, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu ainda estava recebendo várias palavras e tinha uma transferência na minha conta com o valor dos nossos passaportes. E essa pessoa me mandou assim, Jennifer, o Espírito Santo hoje pela manhã pediu para eu te mandar esse valor e ele falou que você já sabe o que é para fazer com ele. Aí eu fiquei assim. E só que assim, gente, essa não foi a primeira vez que eu experimentei, sabe, da fidelidade de Deus, dele falar e eu decidi render o meu coração e crer, sabe? Outra coisa também foi sobre o parto do Joaquim, quando eu engravidei do Joaquim. Anteriormente, eu já tinha perdido 2 filhos. Um foi antes de eu casar e outro foi quando eu casei com o Paulo. Então, no nosso primeiro aniversário de casamento, nós passamos internados no hospital. E uma diferença entre a história de quando eu não era casada, não tinha Jesus e tinha perdido um bebê, essa vez foi que eu consegui reconhecer a bondade de Deus e eu tinha convicção que o caráter dele é imutável, então eu não consegui nem ficar triste, porque era um detalhe tão pequeno perto da grandeza de Deus, perto de quem ele era já na minha vida, sabe? Então, quando eu reconheci a grandeza de Deus em meio ao caos, sabe? Se tornou tão pequeno que eu não consegui sentir isso. Então eu realmente fiquei bem. Eu acalmava as pessoas que estavam à minha volta, porque elas ficaram assim, como você não está mal? Como você não está vivendo um luto? E eu falei, porque eu reconheço a grandeza de Deus, porque eu reconheço que ele é imutável. E aí, beleza. Com isso, eu fiz, né, a curetagem no dia do nosso aniversário de casamento. E o médico me orientou, né, que então eu deveria esperar mais uns 3 meses para ter o Joaquim, que eu não sabia que ia ser o Joaquim, mas agora vocês já estão por dentro aí. E quando eu descobri a outra gestação, esse é o mais louco de todos, tá? Eu estava grávida de 9 semanas e essa data de 9 semanas era exatamente do dia que eu fiz a curetagem. Então, o Joaquim, ele nasceu de 41 semanas. E como foi no nosso aniversário de casamento, foi dia 6/7. Então, o mês 7 foi muito grande de ter o parto em casa, muito grande. E por um momento eu fiquei assim, meu Deus, da onde surgiu isso? Nem plano de saúde eu tinha mais. Quando virou o ano, de 2020 para 2021, venceu meu plano de saúde. Então, assim, tudo que eu ia fazer era pandemia, só eu estava trabalhando, a gente tinha acabado de se mudar de casa e era uma loucura. Tudo que vinha na minha cabeça parecia contraditório com aquilo que os meus olhos contemplavam, sabe? E tem 2 pessoas que eu admiro muito, muito. Eu não sei se elas estão aqui, mas é a Thaísa e a Aline. Elas são, eu falo que elas são as minhas musas da fé, assim.
eu tenho essa caminhada com Jesus foi porque elas me incentivaram compartilhando das experiências delas. E é por isso que eu não deixo de compartilhar tudo aquilo que eu vivo. E um dia a Thaisa falou assim pra mim, Dê, tudo que é grandioso, você pode ter certeza que vem do coração de Deus. Tudo que é inimaginável para você sozinha vem do coração de Deus. Então não deixe de crer, não deixe de crer. Deus sempre vai fazer, Ele é fiel, não deixe de crer, creia até o último segundo. E assim eu fiz com essa questão do parto. E não só com o parto, porque quando eu queria ver o Joaquim, nessa época eu sou educadora infantil. Então, nessa época que eu trabalhava, como era pandemia, eu fazia atendimento em casa, né, com as crianças. E aí eu trabalhava e ganhava pelo dia que eu trabalhava. Não era todos os dias que eu trabalhava da semana. Então, se eu queria fazer uma ecografia para ver, tipo, a morfológica que dá para ver o bebê, eu marcava sem nem ter o recurso. Mas quando chegava o dia, eu tinha. Eu ia e fazia, sabe? E esse do parto foi muito legal, porque era um final de semana, o Paulo estava na EPS e eu estava aqui em casa com uma das minhas filhas espirituais. E aí eu tinha marcado também uma ecografia para segunda-feira, e isso era no sábado. E aí eu entrei no banho e eu comecei a perceber meu coração preocupado, porque veio vários questionamentos assim, ai, será que eu peço para minha mãe esse valor? Com certeza minha mãe vai querer me ajudar. Ou para o meu pai, não sei. Com certeza se eu pedir ajuda deles, eles vão me ajudar, eu sou filha, né? E aí na hora o Espírito Santo me invadiu com uma paz. Fabi, você não tem noção. E eu senti assim, eu estou cuidando de todas as coisas. Olha para sua gestação, eu já estou nela desde o princípio. E aí eu saí do banho já chorando e falando para minha filha lá, meu Deus, você não tem noção, o Espírito Santo falou comigo. Meu Deus, ele me invadiu com uma paz. E a gente começou a dar glória a Deus aqui. E aí eu peguei meu celular, uma amiga minha de São Paulo falou assim, Dê, te mandei um Pix para você fazer alguma coisa pro Joaquim. E era exatamente o valor da ecografia. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, glória a Deus. Aí a gente já tava chorando, continuou chorando muito mais. E aí passou um tempo, eu fui pegar meu celular de novo, tinha uma mensagem de um amigo meu, ele falou assim, Dê, faz uns 40 minutos que eu tava no banho, era a mesma hora que eu tava no banho, e ele falou, Espírito Santo pediu para eu te mandar um valor, eu posso mandar pelo Paulo? Aí eu falei, pode. E eu nem imaginava quanto que era esse valor. Aí, beleza, o Paulo chegou em casa domingo, e aí eu falei, Paulo, quanto que é o valor que me mandaram? Aí ele falou, 5 mil reais. Aí eu fiquei assim, 5 mil reais eu acho que dá para eu ir ver o parto. Detalhe, faltava menos de 2 meses para o Joaquim nascer. Aí eu fui atrás da equipe que faz parto domiciliar aqui em Curitiba. E elas fizeram uma chamada de vídeo falando que o valor à vista ficava 7 mil reais. E eu falei, tá bom, eu vou fazer à vista. Aí o Paulo, meu Deus, você é doida? Como que você vai fazer à vista se você tem 5 mil? Eu falei, Paulo, você não tá entendendo. Se Deus já proveu mais da metade, ele vai prover o resto. E assim ele fez. Nesse dia, enquanto elas estavam aqui, começou a chegar Pix na nossa conta. E assim, milagrosamente, para honra e glória do Senhor, esse parto foi pago à vista e só foi um cumprimento daquilo que Deus trouxe no meu coração, né? Da fidelidade dele. Porque era algo muito grandioso para eu imaginar sozinha, sabe? Então, foi uma experiência muito linda e nossa, dou glória a Deus, porque nessa gestação do Joaquim, já como ela começou, né, desde tudo que aconteceu, assim, eu comecei a acessar esses lugares de provisão e crendo muito que é por conta da fé, de descansar mesmo. E reconhecendo que quando meu coração não estava crendo, que teve muitas vezes, e isso não para, bom se parasse, né, Fabi? Mas ele não para, o nosso coração sempre quer, né, contrariar. Eu brigo com meu coração e faço ele crer na verdade. Teve uma vez também que essa vez foi muito forte, porque todas foram e todas me impactaram muito. Mas foi muito doido porque o Joaquim já era nascido e tinha acabado a fralda dele. Eu fui colocar, tipo, a última fralda dele. Eu falei, meu Deus, e faltavam uns 3 dias para o Paulo receber. Ele já estava trabalhando, eu já não estava mais trabalhando desde que o Joaquim nasceu.
E aí eu falei assim, olha, eu coloquei a fralda dele e falei, Deus, o Joaquim é do Senhor. O Senhor tem o melhor para ele. Sabe, eu não aceito que meu coração não creia. O Senhor que cuida dele. Então, assim, eu coloco essa fralda e tô indo dar uma volta porque meu coração precisa acreditar nessa verdade. E aí eu fui dar uma volta aqui na quadra, coisa rápida, assim, sabe? E quando eu voltei, o Paulo falou assim, Dia, você não vai acreditar. Eu entrei numa conta, o Espírito Santo pediu para entrar numa conta, e assim, essa conta, desde que a gente casou, ele não tinha acessado mais. E tinha lá um valor de R$ 160 e não tinha de onde veio. E entrou naquela semana. Então a gente ficou assim, meu Deus. Isso foi muito louco porque tinha a ver com o Joaquim, sabe? Então impactou de uma forma diferente. Porque eu entendi que sim, ele é de Deus e Deus está cuidando muito, muito dele. Então eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. E desde então, assim, eu acredito que desde o nascimento do Joaquim, porque aí eu já tinha mais consciência desses pontos que eu falei que foram importantes para mim, de não ser vítima, né? E entender o meu lugar, e também de entender que Deus não está no controle. Então, desde então, nessa caminhada, sendo mãe e esposa, com certeza é uma caminhada assim, de fé que ela não tem fim, sabe? É todos os dias. E rendição também, porque eu não sou capaz de ser uma boa esposa sem estar rendida. Não mesmo, meu marido pode falar isso por mim. E eu não sou capaz de ser uma boa mãe sem estar rendida. Não sou capaz de ser uma boa filha sem estar rendida. Sabe? Eu não sou capaz de ser uma amiga sem estar rendida. Não sou. Então, a gente precisa decidir, é uma decisão. E eu acredito que a fé e a rendição, elas andam juntas, sabe? E é muito doido tudo isso. Nossa, quanta história linda, né? Porque você vê que para Deus não é sobre valores, não é sobre o que ele vai fazer, porque para ele não existe pequeno nem grande. Para ele realmente tudo é possível, né? E a questão é mesmo o nosso coração, é a gente olhar para a incredulidade ou o crer do nosso coração. E foi o que você fez o tempo todo, você creu, né? Você acreditou na palavra dele. Uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção foi quando você falou que você tomou posse da palavra, né? Logo no primeiro que você contou, você falou que você tomou posse, foi liberada uma palavra lá do Reinhard, e nem era para você especificamente, mas você tomou posse dela. E aí eu fico olhando para as escrituras, né? Para a palavra que já é dita dele, que já está ali. E quantas palavras tem ali que a gente pode tomar posse e a gente não toma. Às vezes a gente fica esperando vir uma pessoa falar diretamente com a gente. Às vezes a gente fica esperando algo mais concreto, algo que você possa assim, falar assim, não, essa palavra é para mim porque foi direcionada para mim, foi específica. Mas as promessas do Senhor e os fatos que já estão presentes na palavra dele, se a gente pegar e realmente a gente crer de todo o nosso coração, já é suficiente, assim como foi para você, né? E isso que assim, que queima no meu coração. E essa questão mesmo de rendição, sabe, Jennifer, e o pessoal que está assistindo, o Senhor tem trabalhado muito em mim, e é um trabalhar todos os dias, né? Tem um grupo da Elisa, que o pessoal tá, e assim, a gente vê cada história de cada vida transformada dia após dia, e o quanto ele tem falado conosco. O Senhor tem aqui me mostrado muito, porque esses últimos meses eu estou ficando mais trabalhando de casa, né? E aí o Senhor tem me mostrado dentro da minha casa quanta coisa eu achava que eu tinha rendido, mas eu não tinha. E o fato de eu estar mais tempo dentro de casa, ele tem me mostrado a parte de cuidar dos filhos, né? De cuidar do esposo, de cuidar da casa, nos pequenos detalhes. Então, é lindo quando a gente permite que o Espírito Santo, ele trabalhe o nosso coração. E essa questão também que você falou de que Deus não está no controle, né? De que nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Porque às vezes a gente foca tanto no problema, na dificuldade, que esquece que existe alguém que pode fazer tudo com esse problema e com essa dificuldade. Que a única coisa que ele quer é que a gente olhe para ele,
Olhe para ele Sim. e do poder que ele tem, de quem ele é, o nosso Deus, é o nosso Criador, ele é o nosso Pai, ele é aquele que pode todas as coisas. Então, nele a gente pode realmente descansar, né? Sim. É por isso que Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave, o fardo é leve, porque não, quem conhece Jesus profundamente, quem tem experiências com Jesus, quem vive ele de verdade, não só de conhecer o nome, mas viver de verdade. Uma coisa também que eu ouvi ontem, né, lá no grupo, que quem falou, acho que foi a Vivi que falou. E ela falou assim: eu conhecia um Jesus que ele era Salvador, mas eu não conhecia o Jesus que ele era o meu Senhor. Então, Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E às vezes a gente coloca ele só como Salvador. E ainda Uhum. assim só coloca Salvador de ter uma vida eterna, né? Mas não coloca Sim. ele como Salvador da cura, como Salvador da provisão, como Salvador de tudo que a gente sabe que na obra consumada da cruz a gente recebeu. Então, que a gente possa receber o nosso Senhor de fato como nosso Senhor, aquele onde nós nos rendemos para servir a Ele, para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, e também como nosso Salvador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que nos provê, né, de Sim. todas essas formas que você falou, que são lindas. Sim, e sabe que eu tenho meditado muito nessa verdade esses últimos dias sobre Jesus ser o Senhor da minha vida. E tem mudado tantas coisas, e não pensem que não tem muitas coisas a ser mudadas. Precisa mesmo. Eu tendo consciência de coisas que estão sendo transformadas, tem muitas coisas. Quando a gente entende que Jesus é o Senhor, a gente precisa. Sabe uma coisa, antes de eu concluir isso, que mudou também muito a minha visão, que fez eu ter a percepção dele Senhor na minha vida? Foi um dia que eu tava passando. Acho que a gente ficou umas 2 semanas em São Paulo, e aí eu decidi parar de amamentar o Joaquim. Conversei com ele, ele aceitou. Eu falei pra ele, né, que já tava machucando, não tava mais algo legal pra mamãe. Se ele aceitava, ele entendia. Ele falou que sim. A gente foi numa loja, ele ganhou copinhos e foi assim bem mais saudável do que eu imaginei, mais leve do que eu imaginei que seria, sabe? E aí, nisso, eu não queria tomar remédio. Eu não gosto muito de. Desde que eu me apropriei da cura, eu não gosto mais de tomar remédio. Então, assim, eu brigo com o meu corpo até ele entender que ele é curado, entendeu? E aí, como eu parei de amamentar, eu fiquei com o seio empedrado, sabe? Eu tinha muito leite. E aí começou a doer muito, eu comecei a ficar com sintomas, assim, de meio que querendo desmaiar, muita dor, náusea. E aí tinha o pai de uma amiga falou assim pra mim: Jennifer, eu posso orar por você? Aí eu falei: pode. Ele falou: mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Eu falei: o quê? Porque alguém já tinha orado por mim e não mudou nada, né? Eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo no meu coração, né? E aí ele falou assim: Jennifer, você precisa entender que a fé é confiança. Se você entender que a sua fé está sendo depositada num Deus que você confia, não tem como dar errado. Aí eu falei: meu Deus, é verdade. E aí, nossa, eu falei, daí parece que mudou uma chave no meu coração. E aí ele finalizou a oração, passou a dor, eu voltei para Curitiba sem dor, não tive mais dor, sabe? E eu acabei tomando remédio lá para secar o leite, né? E foi o que causou mais dor ainda. Mas enfim, parou a dor, eu mudei essa chave de confiança, né? A fé é confiança. E a partir desse dia, eu comecei a entender um pouco mais sobre Jesus sendo o Senhor da minha vida. E desde então eu tô nessa caminhada, porque eu conheci e experimentei o Jesus Salvador, mas eu quero viver uma vida de rendição ao Jesus meu Senhor. Eu quero que ele seja o senhorio da minha vida. Eu quero que depender até quando eu vou colocar um acessório, uma roupa, sabe? Porque hoje existe uma imagem muito deturpada de o Jesus que ama
o Jesus que já pagou por todos os pecados, logo, se eu pecar, tudo bem. E não é assim. O Jesus que se entregou por todos e que agora é Senhor das nossas vidas, por que eu vou fazer isso se eu posso não fazer? Por que eu vou fazer isso de viver esse caos, né, crendo em coisas que não são reais? Não é só isso. Tem algo muito mais grandioso por trás disso, né? Então, eu acho que é um convite tão genuíno da parte de Deus ter Jesus como Senhor, por que não? Gente, que não, assim, tem coisas que não faz sentido na minha cabeça. Por que não render tudo a Ele, que é perfeito? Eu vou querer brigar achando que eu sou melhor do que Ele, achando que eu vou fazer a melhor escolha sem Ele. E um versículo que veio muito no meu coração hoje foi aquele de Coríntios 10, que fala: quer bebais, quer comais, né? Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, com você desejar essa rendição ao seu Senhor, para contar totalmente com Ele, independente, sabe? Se você vai colocar uma roupa tal, tipo, Espírito Santo, o que é melhor eu vestir hoje, sabe? Nossa, isso é tão gostoso. Antes eu falo, o Paulo me conheceu, eu gostava, sempre gostei de roupa muito confortável, assim, mas eu gostava de coisas mais despojadas, assim, calça, larga, tênis, eu continuo amando. Mas eu percebi um convite também de algo mais elegante, sabe? Eu percebo que, além de tudo, meu marido me acha muito bonita, assim. Então, por que não ouvir o Espírito Santo até para nas vestimentas, né? Algo tão gostoso. Parece que as coisas, assim, são. Parece não, elas são muito melhores, com certeza. Então, eu tenho experimentado disso. E, assim, custa tudo, né, Fabi? A vida rendida custa tudo. E a Carol fala muito isso e eu concordo plenamente, que a teoria é linda até que venha a prática, né? Então, humanamente falando, dói deixar quem você ama por, tipo, pelas escolhas não serem compatíveis, por essas pessoas não querer escolherem não ir para o mesmo lugar que você. Então, isso dói muito, você não poder se render pelo outro, você, sabe, algumas coisas vão doer. Mas a gente precisa entender que em prol daqueles que desejam, né, e como um membro funcional mesmo, né, do corpo de Cristo e que tem tudo a ver, né, em servir com excelência, em servir principalmente dentro da nossa casa e as demais pessoas. É por isso que existe essa vida de rendição. É pelo outro. Porque se eu não quiser me render, quando que eu vou querer servir alguém? Né? Exatamente. Deixa eu ler só uma pergunta aqui que o Edson colocou. Ele perguntou se podia perguntar, esqueci, ó. Jé, como foi o alinhamento seu e do Paulo em relação às finanças quando as aparências pareciam desfavoráveis? Ele começou a crer porque ele foi vendo, mas ele sabe. Ele tinha entendido. Olha que louco. Quando eu descobri a gestação do Joaquim, eu tenho umas coisas assim que com certeza são do espírito, né? A maioria dos livros do Einhard é 21 dias, né? E aí tem o do Provisão do Céu. E eu falei pro Paulo, no dia que eu descobri que eu tava grávida do Joaquim, Paulo, vamos ler esse livro hoje inteiro. Dele, sério? Eu falei, sério, vamos ler. E aí a gente leu o livro inteiro, assim. Foi pegando coisas e eu acredito, assim, que entender, né, ter os nossos corações decididos a crer que esse Senhor, né, esse Salvador, que morreu pelos nossos pecados, morreu também para que nós sejamos providos por Ele. Então, a gente precisou tirar o eu desse lugar de provisão. Foi isso que a gente fez. O Paulo entendeu que ele não era o provedor, sabe? Independente, né, quando ele passou a voltar a trabalhar, e eu parei de trabalhar, mas já quando eu estava trabalhando e ele não, a gente entendeu que não era, tipo, quem
quem fosse estar trabalhando. Era entender que Deus é o provedor e que a gente jamais vai limitar o agir de Deus naquilo que os nossos olhos estão contemplando. Então, assim, um exemplo, ganho R$ 1.000 por mês. Eu sou provedor, então dentro desses R$ 1.000 eu vou organizar tudo isso. Não, tipo assim, eu tenho um recurso que me traz esse valor aqui, mas o agir de Deus é ilimitado. Então, sabe? Eu acredito que o Paulo acreditou da mesma maneira que eu, de sair desse lugar que nós somos os provedores. Deus provê através de tudo, a todo tempo, de muitas pessoas, né? Mas entender que é ele, deixar ele no lugar que ele nunca deveria ter saído, sabe? Eu acredito que foi isso, assim. Porque, Edson, foi o Edson que fez essa pergunta, né? Foi o Edson. Então, porque assim, uma vez que eu decido olhar para aquilo que os meus olhos estão contemplando, certamente eu não vou estar desfrutando do sobrenatural, se eu focar naquilo, né? Então, teve um dia que eu tava assim, sem crer, já experimentando tudo isso que eu falei para vocês, tá? Menos, eu acho que eu ainda não tinha tido a experiência do passaporte. Mas Joaquim já era nascido, foi um dia que eu falei assim, Paulo, ora aqui por mim, porque eu não tô crendo em nada, entendeu? As coisas das dispensas iam acabar e eu tava assim, querendo ficar preocupada, sabe? Eu falei, não tô crendo, você precisa orar por mim. Ele falou, eu não vou orar por você, você já sabe o que tem que fazer. Vai mudar teu coração. Eu falei assim, eu só queria que você orasse por mim. Ele, não vou orar. Vai lá resolver teu coração. E aí eu tava tão mal que eu fui deitar. E como o Joaquim era pequenininho, se eu ficasse deitada, ele ficava lá comigo. E aí, quando eu acordei, tinha uma mensagem de um irmão lá no meu celular e ele falou assim, Jennifer, o Espírito Santo pediu para eu te mandar essa passagem. E era de Mateus, que fala sobre os pássaros, né, dos pássaros e sobre os lírios do campo. E eu acho tão interessante, porque nessa passagem, o Senhor nos convida a observar com os olhos físicos o que a provisão dele para os pássaros e como ele cuida dos lírios do campo, né? E eu fiquei assim, meu Deus, e aquilo foi um refrigério para minha alma, sabe? Eu voltei a crer nesse momento. Daí eu falei, Paulo, olha isso aqui. Daí ele falou, nossa, aprendeu? Glória a Deus, né? E aí, gente, veio provisão depois disso, depois que meu coração voltou para onde não deveria ter saído, veio provisão sempre em abundância, assim, desde então. Já vinha antes, veio muito mais. É muito lindo e também eu penso assim que quando o nosso coração tá tudo que tiver alinhado com o propósito do Senhor, ele vai prover, né? Ele vai prover, porque assim às vezes a gente quer que aconteça coisas na nossa vida e não acontecem. Então, e aí a gente precisa se perguntar, né? Será que está alinhado com o propósito do Senhor? Será que não está? E daí a importância do que você falou, de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se a gente está tendo a intimidade, se você já escuta a voz, se você já reconhece a voz dele, a gente vai saber se está alinhado ou não, se faz sentido ou não. Porque às vezes é um sonho que não, mas não está alinhado, não é para ser agora. Então não vai acontecer. Mas não quer dizer que não é porque o seu pai não pode te dar todas as coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente estava com bastante dificuldade financeira também. E a gente queria muito viajar, inclusive para a Bahia, né? Que tem pessoas aí que são de lá, ali, até aí a minha cunhada. E a gente queria muito ir para lá, mas a gente não podia, porque naquele momento, financeiramente, a gente não estava preparado. E aí, eu falei assim, a gente não vai. E foi chegando o próximo do Natal, né, do Ano Novo e tudo, eu falei assim, a gente não vai. Mas aí eu sentia, né, aí eu ouvia a voz do Senhor falando que a gente tinha que ir, porque tinha algo para acontecer lá que era para a gente ir, não era só para passear, tinha um algo a mais. E aí eu senti, o meu coração começou a ficar aflito para eu poder ir. Aí eu falei, mas como que eu vou, Senhor? Aí eu falei pro meu esposo, assim, falei assim, então a gente usa o cartão de crédito, né?
E aí, nessa época, uma pessoa que trabalhava com a gente, ela também falou assim, olha, se você está sentindo o seu coração aflito para ir, é porque é para ir, então vai. E aí eu falei para ele assim, então vamos, a gente paga tudo no cartão de crédito e quando chegar a fatura, né, vai ter uma forma da gente pagar essa fatura. E aí foi isso que a gente fez. A gente passou tudo, absolutamente tudo, pedágio, tudo no cartão de crédito. E aí, chegando lá, ficamos lá quase 15 dias, aconteceram muitas coisas sobrenaturais, né? E daí eu entendi o porquê que a gente tinha que ir para lá. Pessoas que a gente visitou e que estavam precisando mesmo de conversar, enfim, coisas assim que aconteceram. E no final, já no prestes ao dia de ir embora, um casal que a gente não conhecia convidou a gente para tomar um café. E a gente foi tomar um café. E ali ele começou a trazer várias palavras do Senhor, assim, foi conversando sobre as escrituras e foi trazendo várias coisas. E nessa época a gente não tinha o entendimento que a gente tinha hoje de escutar a voz do Senhor assim tão clara, sabe? Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia constantemente. Então eu estava assim no comecinho de uma caminhada. E ali no final da conversa, ele falou assim, e agora eu quero que você some absolutamente tudo o que você gastou e me manda o valor da sua viagem que eu vou depositar na sua conta. Então, Meu Deus. Então assim, foi a primeira vez, sabe? E assim, eu não estava nem acostumada a receber, e isso eu fui trabalhando no meu coração também. Porque, às vezes, a gente tem no coração de ajudar as pessoas, mas na hora de receber, a gente não quer receber, né? Porque, principalmente no meu caso, eu não estava acostumada com isso, assim, foi a primeira vez, então eu falei assim, mas como assim? Aí eu falei assim, só soma tudo e me manda. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fiquei quietinha e meu esposo depois falou pra mim, nossa, mas eu achei tão estranho. Eu falei, será que ele... E aí vem aquela questão humana, né, de não querer receber, que a gente foi tratar isso no nosso coração depois. Mas, enfim, foi isso. Então, assim, era preciso estar naquele lugar, porque tinha coisas para acontecer, pessoas precisavam escutar o que a gente tinha ido levar, e ele proveu absolutamente tudo. Meu Deus. Foi uma experiência incrível, assim, incrível, né? E mesmo depois disso, para você ver, né? Às vezes, a gente passa por outras situações e o coração, ele quer duvidar, Sim. igual aconteceu com você. Sim. E aí a gente volta a contemplar aquilo que os nossos olhos, como você bem colocou isso, eu vou gravar aqui, contemplando só o que os nossos olhos naturais enxergam, quando que os nossos olhos têm que estar focados no nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é aquele, né, que deu a vida por nós, que cuida de tudo? E é por isso que eu falo assim, eu gosto de relembrar, às vezes eu paro e relembro tudo o que o Senhor foi fazendo na minha vida, desde que eu nasci, que eu lembro, né? E eu vejo os milagres e os detalhes, e isso vai fortalecendo a minha fé para não me deixar desmoronar, para não me deixar focar naquilo que os meus olhos naturais estão vendo, mas para que o meu olhar ele esteja fixo naquilo que o meu Pai, naquilo que o meu Jesus, eles podem fazer por mim. E como a Marinalva bem colocou aí, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Acho que nada. Nada, absolutamente nada. Só que viver isso na prática é a rendição, né? A gente muito. É muito comum ouvir falar, Jesus é meu pastor e nada me faltará, Jesus. Mas e colocar isso na prática? Né? Como que é? Custa tudo, né, Fabi? Custa tudo, absolutamente tudo. E sabe que você compartilhando essa experiência de viagem, eu tive uma também. E foi muito doido, porque gente, vocês precisam se acostumar. Porque, assim, viver com Jesus é uma loucura, né? É muito sobrenatural. Assim, a nossa mente não entende, mas o coração sabe perfeitamente o que é. E teve uma vez, foi bem no meu aniversário de casamento, e foi muito doido, porque eu acordei, me deparei com o Paulo e o Joaquim, e fiquei assim, meu Deus, eu comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, meu aniversário de casamento, ano passado eu tava num hospital, né, tirando um bebê,
E agora esse ano eu tô aqui com o Joaquim, com o Paulo. Quem diria que eu seria uma mulher casada, com um filho, desfrutando de milagres, sabe? Na nossa casa, eu tenho uma família, assim, eu fiquei muito constrangida. E ainda que o Paulo foi no mercado, e esse mercado é um pouco longe da nossa casa, sabe? E cada dia era um dia de alguma coisa, assim, tipo, ai, segunda é dia de sonho, terça é dia de pão de queijo, sabe? Cada dia algo assim específico. E esse dia, que era numa quinta-feira, tinha tudo que eu amava, tudo. E ele trouxe pra mim todas as coisas, assim, pra gente tomar café, e eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, eu tive um sonho profético com um casal de amigos, compartilhei com eles, e mais tarde eles ligaram pra gente. E aí, eles falaram assim: a gente quer presentear vocês, porque a gente não teve. O nosso casamento foi cancelado na semana que a gente ia casar, a gente não teve lua de mel, assim. Então, daí esse amigo falou que queria nos presentear. E eu já estava agradecendo fazia um tempo, assim, que eu queria muito para Fortaleza. Daí eu ficava, ai, Jesus, obrigada, porque eu vou conhecer Fortaleza. Ai, Jesus, obrigada, porque você vai me levar nos lugares. E aí, o Paulo falou assim, só que esse amigo falou que, olha, eu vou te mandar um valor por Pix, daí vocês escolhem o lugar que vocês querem ir. Daí eu fiquei, ai meu Deus, quanto que é, será, né? Como que eu vou me planejar aqui se eu nem sei quanto que é? E aí, quando chegou, daí ele falou, ai, teve um problema e agora eu vou ter que, você me manda 5.000 reais, que foi, tipo, feito 2 vezes. Daí a gente, 5.000 reais, nossa, vamos fazer alguma coisa, então, dentro desses 5.000. Só que quando o Paulo foi devolver, ele falou, não, Paulo, não era para você devolver mais, é 10.000, é para vocês. Daí eu fiquei assim, 10.000 reais, o que eu vou fazer com 10.000 reais, né? E aí eu comecei, eu falei, nossa, a gente vai para Fortaleza, né? E daí eu já comecei a pesquisar lá, comprei as nossas passagens. E só que antes de eu comprar as passagens, o Paulo falou assim: e se a gente pagar algumas dívidas que a gente tem? Daí eu falei, nunca na vida. Meu Deus, meu filho. Deus está nos dando um presente, entendeu? A gente vai honrar as nossas dívidas, a gente vai pagar elas. Só que se Deus proveu agora para viajar, a gente vai viajar. E depois ele até acabou tendo uma visão que como se fosse uma chave, a gente estivesse abrindo uma porta, assim, e que quando essa porta fosse aberta, outras portas se abririam. E aí nós fomos viajar e íamos ficar 4 dias só lá em Fortaleza. E eu falei assim, eu não vou voltar com nem um centavo dessa viagem. Eu vou gastar tudo aqui para honrar aquilo que Deus está fazendo. Então, pensa, eu desfrutei de tudo, inclusive fui para um lugar que quando eu conheci o Paulo, eu ia embora do Brasil, eu ia ser au pair na Califórnia, e eu ouvi do Espírito Santo, eu ainda não sabia que era a voz dele, mas eu ouvi dele pedindo para eu deixar isso, porque Deus tinha coisas grandes na minha vida, e aí eu decidi fazer uma viagem para Jericoacoara. Só que eu ouvi de novo falando que eu ia fazer essa viagem com meu marido. Aí eu fiquei, nossa, eu vou ter um marido? Vou cancelar agora essa viagem. E cancelei. E não foi, porque eu sempre viajei bastante sozinha. E aí, quando eu me deparei, eu já estava lá em Fortaleza. E de repente eu estava em Jericoacoara com o Paulo e com o Joaquim. E aí o Espírito Santo me lembrou. Você lembra que você decidiu desistir para estar aqui? Eu fiquei assim, meu Deus! Só que o mais doido disso, que o Paulo, mesmo tendo entendido, ele não conseguiu desfrutar. Ele ficou meio aflito, era como se ele não como se ele pudesse fazer outras coisas, né? E tava lá, tipo, ele não conseguiu desfrutar dessa viagem. Eu desfrutei até o último segundo. Antes da gente descer lá do hotel, tava lá no spa com Jesus, vendo um céu lindo, assim. E ele lá, tipo, só querendo ir embora. E depois disso, o que aconteceu? A gente tinha algumas contas, né, que foram feitas antes do nosso casamento. Teve aquela questão que o nosso casamento foi cancelado, que eu falei pra vocês. E aí, o Paulo colocou na ponta do lápis e falou assim, tá, não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou pagar isso, mas vai demorar muitos anos, então não vou mais ficar preocupado com isso. E lembrando que a gente já vinha de um histórico de muitos desfrutes sobrenaturais.
Mas isso parecia algo muito grandioso, porque as contas eram muito altas, assim, era mais de 50 mil reais. Até que um dia o Paulo recebeu uma ligação e essa pessoa falou assim: Paulo, eu liguei para saber como você tá. Aí o Paulo falou assim: eu tô bem. Aí essa pessoa falou: eu não quero uma resposta religiosa, foi Deus que pediu para eu te ligar. Eu quero saber como você tá e como tá o seu coração. E aí o Paulo falou: eu não tô tendo paz porque eu tô pensando muito nas contas, como que vai ser, nananana, e foi falando, abriu o coração dele, foi sincero. E aí essa pessoa falou assim: olha, Paulo, eu te liguei porque Deus pediu e Deus vai quitar todas as suas contas. E eu vou ser o canal. Uau! E aí, e o mais doido disso, porque uma amiga, um dia, a Aline, que eu falei, ela compartilhou essa experiência comigo. Ela falou: Jê, um dia me ligaram e quitaram todas as minhas contas. Eu falei: nossa Deus, eu quero desfrutar dessas coisas, assim, não quero ser irresponsável, não é isso. Mas eu quero acessar esses lugares aí, sabe? E aí, por isso que eu falei, tudo que as minhas amigas compartilharam, a Aline e a Thaisa, que eu falo que elas são minhas inspiradoras da fé, eu compartilho porque eu comecei a experimentar disso e eu compartilho e vejo pessoas experimentando de uma dimensão muito maior. E isso é para a glória de Deus, sabe? Então, você falando isso da viagem, eu quis compartilhar, porque Deus é grandioso. Como que eu vou colocar Deus numa caixa? Tipo, não, ele já proveu 5 mil, já proveu 10, mas assim, 50 é muito. Não! E, gente, pelo amor de Deus, não tô aqui falando sobre dinheiros, não é dinheiro, né? Não é sobre isso. Uma vida com Deus é a confiança, a rendição é a confiança, né? Porque se as contas não forem pagas, se não, tipo, se tudo der errado, tem Deus que ele é tudo que eu preciso, sabe? Então, é, Que lindo. é isso. Nossa, que lindo. Olha, deixa eu ver até o que a Sara colocou aqui, ó. Muitos ouviriam isso e pensariam que foi responsabilidade sua, mas na lógica do reino, foi pura e simples confiança e obediência. Que sejamos ousados assim em honrar o zelo do Pai conosco. Exatamente, Sara. No reino de Deus, o negócio muda de figura, né? Sim. A gente já está finalizando aqui e assim, são tantas histórias, né? E é tão gostoso contar sobre isso que a gente passaria a noite contando. Gente, eu tô um pouquinho Com sem voz. certeza. E aí, e assim, e como você falou, que não se trata, não é sobre dinheiro, é sobre fé, é confiança, como você bem colocou, né, Jennifer? Porque assim, muitas vezes a gente vai estar na posição de receber, outras vezes a gente vai estar na posição de doar. Sim. E seja um, seja outro, é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Não é sobre Com valores, certeza. mas é sobre o que a gente vai fazer para contribuir na vida do outro que está precisando e que confiou no Senhor. Eu lembro de uma vez que o Senhor pediu para eu entregar um valor para uma pessoa que era conhecida do meu esposo, eu nem conheço ela. E aí eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, amor, você deposita esse valor aqui na conta dela, mas tem que ser hoje. E aí ele não esqueceu, né? E acabou no dia seguinte, depositando só no dia seguinte esse valor para ela. Depois de alguns dias, ela mandou uma mensagem para ele falando assim: nossa, muito obrigada, porque aquele valor que você transferiu aquele dia era exatamente o valor que eu precisava para poder pagar uma consulta médica, que eu precisava retornar e a consulta, eu tive que passar, e por algum motivo ela deixou eu pagar depois, e no dia seguinte, e foi exatamente o dinheiro que eu precisava para cobrir essa consulta. Então, assim, era um dia para pagar a consulta no dia, não era para deixar para o dia seguinte, era para pagar no dia. Mas como ele acabou depositando no dia seguinte, aí ela passou por isso, né, de não ter pago. Mas era exatamente o valor da consulta. Então, Meu assim, Deus. A gente precisa estar com o nosso coração alinhado, não tem jeito. Não tem outra forma da gente conseguir ouvir a voz do Senhor se não for pelo alinhamento de coração com o dele. E esse alinhamento de coração, uma outra live, um outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas ele envolve completamente
a gente abrir mão do nosso eu. Sim. A gente deixar ele e limpar o nosso coração, mostrar para nós as feridas que tem, sabe? A sujeira que tem. E como assim, e eu percebo tem, que né? como tem, assim, como tem. Hoje mesmo, eu falei assim, meu Deus, o Senhor me mostrou tanta coisa hoje, que eu olhava, eu falei assim, Senhor, onde que estava toda essa sujeira que eu não tinha enxergado? Sabe? Às vezes, assim, as coisas estão tão escondidas que a gente acha que é normal tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente acha que já está tudo maravilhoso, mas, gente, não tá. Sempre tem coisa para limpar. E quanto mais a gente alinha o nosso coração com Deus, e Ele dá permissão para que o Espírito Santo venha nos mostrar, nos limpar, mais a gente vai estar sensível para fazer parte desse reino maravilhoso dele, onde uma hora a gente doa, outra hora a gente recebe, e assim o corpo dele vai se fortalecendo, e assim o nome dele vai sendo glorificado, as pessoas vão sabendo quem ele é, sabe? Que ele é o nosso Deus que provê, ele é o nosso Deus que cura, ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele é tudo. E como nós precisamos dele. A Glau colocou aqui. A Ana colocou, olha, quero acessar mais e mais tudo que Deus nos deu. Amém. E nos já abençoou. Amém. Assim seja. A Glau colocou, Sarinha, não se esqueça. Não deixe nada mentir ao seu coração. Você é quem ele diz que você é. Assinado Edson. E Sara, receba, Sara. E é isso, gente. A gente está chegando aqui no fim. Jennifer, quer finalizar aí com uma dica para o pessoal? O que de tudo que a gente conversou aqui, o que mais tocou você? O que você quer deixar aqui para quem está escutando? Sim. O que eu faço questão de dizer sempre, assim, ó, que é sempre melhor você dar do que você receber. Sempre melhor. Eu compartilhei muitas experiências pessoais, onde eu me alegrei em receber, mas eu posso afirmar que nenhuma delas se compara com a alegria de você poder dar, sabe? Porque quando você entende a grandeza de Deus e que tudo é por causa dele, as coisas mudam. É uma nova perspectiva. Então, quando a gente tem esse coração rendido, que é em prol do próximo, a gente se alegra, né, no dar. É claro que a gente vai se alegrar também no receber, mas no dar, gente, é bom demais. Então, a minha oração é para que todos os corações daqui presentes sejam rendidos e queiram experimentar de Jesus como Senhor, além de Jesus que a gente já conhece como Salvador, né? Porque é muito bom. E vai ter coisa para mudar, mas ele vai estar conosco o tempo todo. E glória a Deus por isso, né? O que seríamos de nós sem ele? Que nós possamos ser totalmente dependentes dele. É isso. E muito obrigada, Fabi, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Jennifer. Muito obrigada mesmo por você ter partilhado. Tenho certeza que queimou no coração, no meu e de cada pessoa que está aqui escutando, de como a gente precisa escutar mais isso, né? Então, muito obrigada pela sua vida, né? Pela sua família, por tudo que você é e por tudo que você permite ser, pela sua vida de rendição ao Senhor. Obrigada. Amém. Obrigada, querida. Um grande beijo. Obrigada para quem permaneceu aqui com a gente. Aí eu vou pedir só para que você possa desconectar aí para que eu possa fechar a live. Tá. Beijinhos. Obrigada. Beijo. A Glau colocou, como bem disse ontem nossa amiga Elisa, rendição é banho, precisa ser todo dia. Verdade, Glau. E como eu tenho aprendido nesse grupo das mulheres, gente, assim, a render, né? É isso. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar aí no nosso coração. E olha, se tem alguma mulher aqui que ainda não está, né, não conhece um grupo, que é um grupo que chama Mulheres para Serem Amadas, que é um grupo da Elisa, né, uma amiga nossa aí. Se tem alguém que gostaria de estar nesse grupo e não está, me manda uma mensagem no particular, que aí eu direciono vocês para lá, tá bom? Porque é um grupo onde são muitas mulheres e a gente tem se ajudado demais. E o Espírito Santo tem trabalhado muito no coração de cada uma de nós lá dentro.
é isso. Um beijo para vocês e a gente se vê. Tchau. Ná, você tá aí? Um beijo para você. A gente se vê amanhã, tem live 6 horas da manhã. Para quem não sabe, eu faço lives de manhã, 6 horas da manhã, sobre a intimidade com o Senhor. E na próxima quarta também a gente faz com outro convidado, que eu vou perguntar para o Espírito Santo aqui quem que ele quer que seja a próxima aí. Aguarde, gente. Um beijo.